Olá, irmãos, tudo bem? Vamos continuar. Nós paramos em Marcos 14:12. A última Páscoa, a Santa Ceia. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou dois dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro d'água vos encontrará a seguir. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: Porventura sou eu, Senhor? E outro: Porventura sou eu, Senhor? Mas ele, respondendo, disse-lhes: É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Não seria para tal homem não haver ter nascido. Tem essa parte, né, irmão? Tem uma parte que os irmãos falam, né? Que o mal não foi criado por Deus. O mal foi criado pelo homem. Deus criou o homem e o bem. Então, o mal pode até vir no mundo, né? O que acontece de mal. Mas ai de quem traz o mal. Quem traz as guerras, as mortes, as drogas, as prostituições, né? O roubo, você se dá bem pegando muito dinheiro dos coitados, essa pessoa que não tem noção, tem conhecimento, né? Então, aquela pessoa que tem muito conhecimento, que tem um escritório de advogado, ou medicina, ou sei lá, qualquer coisa, veterinário, e começa a cobrar mais do que o necessário, né? Então todos esses vão ter que fazer pequenos acertos ou grandes acertos. Então ai de vós, irmãos, que trazei ao mundo o mal. E comendo eles, tomou Jesus pão, disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe a todos, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até que aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Veja bem, irmãos, o que diz essa parte aqui, né? Em verdade vos digo que não beberei mais o fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no que o beber novo no reino de Deus. Então essa parágrafo aqui no 14:25, ele está falando que não deveria beber mais vinho, né? Só quando beber de novo com ele, vamos dizer assim, né? Que as pessoas não deveriam mais beber vinho, né? As pessoas continuam bebendo vinho normalmente, né? Aí tem vinho só para ceia. E tendo cantado o hino, for sair. Então fica, né? Tem para vocês verem que tudo aquilo que foi feito, o homem faz.
O homem faz e testifica e fala daquilo que é bom para ele, né? O que não é bom para ele. Por exemplo, você tem lá uma pessoa dirigindo de igreja que ele gosta de vinho, ele não vai nem falar essa parte aí, né? Porque ele não quer que os irmãos saibam, né? As suas ovelhas saibam, né? Do que ele bebe vinho, né? Então pode beber vinho, mas aqui está dizendo que não era para beber mais da vida, né? Até que Jesus viria. Claro que olhando assim pelo que eu vejo, pelo que eu estudo, né? Jesus não virá. Eu falei para os irmãos, eu não acredito, né, nessa ressurreição que Jesus vai vir. A gente vai conversar um pouco mais para frente sobre isso, né? Então eu acho que tem muita coisa que é colocado mesmo pelo homem, né? Com o passar dos anos, dos séculos, né? Pedro é avisado. 27, 14, 27. E disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizeis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dissiparão. Quer dizer, vão pegar Jesus, os outros vão correr. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Eu não sei se essa palavra é escrita, eu já falei para os irmãos essa parte de ressuscitado, né? Ressuscitado, Jesus está ressuscitado. Porque a lei de Deus que Deus criou é a reencarnação e o livre-arbítrio, né? Então o corpo de Jesus não subiu aos céus, ele não foi transformado corpo e espírito, né, para subir. Por causa de reencarnação, você precisa reencarnar cada vida, você tem um corpo, então você vai subir com todos os corpos. Ou vai ficar dormindo, né? Eu sou contra essa parte que das igrejas falam que fica dormindo. Você morre e fica dormindo no Senhor esperando a ressurreição. Respeito como universalista aqueles que acreditam nisso, né? Mas tipo assim, eu não acredito particularmente nisso. E não sei se essa ressurreição é escrito ressurreição, talvez estava escrito de uma outra forma, e quem traduziu para ressurreição. Cristo é ressuneto, né? Mas eu não sei se é bem isso. Eu acredito muito em reencarnação e não em ressurreição. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu digo que hoje, nesta noite. Porém eu. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Antes que o galo cante 2 vezes, mas as pessoas falam, né, que o galo cante 3 vezes, né? Mas está aqui: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Tudo que aconteceu, não que tinha que acontecer daquele jeito, particularmente, né, deles correu, de acontecer aquele jeito, ou Pedro tirar, como está escrito, né, a orelha lá do centurião, tal. Ou do guarda lá, que eu acho que era guarda, não acho que era centurião, acho que era guarda de Herodes, né? Mas dos próprios judeus, né? Por mais que isso tenha acontecido, mas não tava, acho que não estava escrito esse negócio. Eu acho que, de acordo com o livre-arbítrio, você faz o que você quiser, né? Algumas coisas estavam escrito, como que Jesus deveria padecer, talvez, não sei se estava escrito cruz, né? A gente não sabe, a gente não tem esse domínio da espiritualidade, né, para saber essas coisas. Jesus em Getsemane. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai, porque ele já sabia o que ia acontecer com ele, né? E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-se dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podeis vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque daí
vigiar e orar, não vigiar e orar e entrar em tentação. E Pedro foi lá e cortou a orelha, né, do soldado. E ainda negou naquela mesma noite por não ter vigiado e orado. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai, basta. É chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Então Judas já estava vindo, né? Aqui essa parte de Marcos não fala, né, sobre das 40 moedas, né? Talvez fale mais pra frente, mas até aqui não falou. Vamos ver mais pra frente, com certeza vai falar. Jesus é preso. E logo falando ele ainda veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais e dos sacerdotes, e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Então, não só os soldados deles, né, dos escribas, dos sacerdotes lá, mas a multidão também, né? Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou, e lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe: Saíste com espada e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então eles conheciam, né? O pessoal da multidão, quem estava com Jesus, se conhecia ele. Então, deixando-o, todos fugiram, e um certo mancebo o seguia, envolto a um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus perante o sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao jume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam. Deixa que matar desde a época que Jesus tocou eles lá do templo, né? Aqui não falou nessa parte do templo, em Marcos não falou. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas o testemunho não era conforme. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos dizer: Eu derribarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era conforme. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho de Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus falava essas coisas também porque também ele não tinha muita... Ele estava em carne, ele não sabia tudo, né? Porque o que foi mostrado no deserto para Jesus não foi... Foi outras coisas, né? Não foi isso. Ele volta a falar para os irmãos, né? Veja as 9 cartas lá de Jesus. 9 ou 6 cartas de Jesus. Procura lá no Google as cartas de Jesus. Baixa em PDF e lê.
Então lá fala sobre o que Jesus fez nos 44 dias, né? 44 dias que ele ficou no deserto. Ele não foi tentado por Satanás no deserto. Dá uma olhada lá. E o sumo sacerdote, rasgando os seus vestidos, disse: para que necessitamos de mais testemunho. É o que ele queria, né? E você rasgou tudo que era coisa da época, né? Vós ouviste as blasfêmias que vos parece. Já queriam matar mesmo, né? E todos os consideraram culpados de morte. Mas é que já queriam mesmo. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe punhadas e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Tem uma parte de Mateus que eu já falo, né, o que eles fizeram com Jesus aí nessa noite, né? Então eles deram bofetadas, deram um monte de coisa antes de mostrar lá pro pessoal de Roma, né? Então já tinham bofeteado, judiaram. Tem uma canalização com Jesus na casa plataforma de oração que diz que ele foi também, eles fizeram andar em prazo do quinte, arrancaram, não sei se algumas unhas ou todas as unhas, arrancaram alguns dentes para judiar mesmo. Deixar ele quase, eu acredito assim, numa situação de bem fraco, né, para ele falar o mínimo possível lá com Caifás, né? Então eles judiaram bastante de Jesus. Ele não foi só uma noite, segundo o que eu vi na casa plataforma de oração, não foi só uma noite, foi alguns dias que eles judiaram para depois passar. Não foi assim, tipo, ficou a noite, outro dia já foi. Aqui diz que outro dia, né? Mas lá não diz assim. 16:42, acho que tá bom, né? Então, paramos aqui, Pedro nega Jesus no 66, 14, 66. Tá bom, irmãos? Então Deus abençoe a todos, irmãos, a paz de Deus.